fato é que, mesmo assim, Dom Pedro ele consegue então se consolidar como o maior líder, né, do Brasil, como monarca, como imperador. E, acima de tudo, além de conquistar, garantir, consolidar a independência, expulsando os portugueses de uma vez por todas do Brasil, né, tendo até apoio internacional dos Estados Unidos, por exemplo, aqui na América, o Dom Pedro ele vai conseguir ter um feito muito importante, que além de ter iniciado o processo de independência, foi ter garantido, claro que também não de forma facilitada, não de forma natural, né? Mas ter garantido a unidade territorial do Brasil. Pessoal, se você olhar para o continente americano, na América do Sul, vamos ficar nessa parte do continente, e você comparar a colonização de Portugal e a colonização da Espanha, você percebe uma diferença muito nítida. Primeiro, que nas colônias espanholas, quando eles conquistam a sua independência, eles se tornam independentes como repúblicas. E, uma vez que são independentes como repúblicas, eles se dividem em várias dessas repúblicas. É por isso que existe, por exemplo, Argentina, Paraguai, Colômbia, Equador, Venezuela e por aí vai. Então, a América Espanhola, ela se fragmenta. O Brasil não. O Brasil, pós-independência, ele passa a ser governado por uma monarquia, né? Já vou entrar em mais detalhes em como esse governo era feito, e a duras penas, mas conseguiu, a unidade territorial foi mantida. E muito disso se dá pela própria presença da família real no Brasil desde 1808, né? E de um dos líderes dessa própria independência ter sido um membro da família real. Então, esse é um dos motivos do porquê o Brasil, ele mesmo se tornando independente, ele se mantém unido, porque existe uma vinculação muito forte com essa centralidade do poder monárquico, mesmo, né, não podemos ignorar, mesmo que existisse projetos opositores, projetos que eram contrários não só à maneira que o Dom Pedro governava ou iria governar, como projetos contrários à própria existência da monarquia. Então, apesar de todo esse cenário, a unidade nacional foi mantida. E isso é um feito muito considerável para se ter em mente, ainda mais comparando aí o Brasil com os outros países independentes da América do Sul, tá bom? Bom, qual é a primeira coisa que um país precisa fazer, né, quando se torna independente, quando muda de regime político, etc, etc, etc. O que a nação tem que fazer quando está passando por esse momento de transição? A resposta é uma constituição. Pessoal, todo país precisa de uma constituição. Seja para, né, como eu disse, para dar a esse país, né, um corpo jurídico, seja para a mudança de regime político. Ah, vai sair de monarquia e para república, vai sair de democracia, de ditadura e para democracia. Nessas transições, novas constituições são escritas. E o Brasil independente não seria diferente. Desde antes da independência, Dom Pedro já estava organizando ali, mapeando políticos que poderiam atuar nesse setor, né, da, da Assembleia Constituinte. Porém, entre 1823 e 1824, começaram a acontecer algumas disputas políticas
entre o Partido Conservador e o Partido Liberal, tá? Como posso dizer? Na monarquia de Dom Pedro. E isso estava atrapalhando os trabalhos, né, e os próprios interesses de Dom Pedro na Assembleia Constituinte. O que Dom Pedro acaba fazendo, pessoal? Dom Pedro I, então, por conta dessa turbulência política, ele dissolve a Assembleia Constituinte. Vamos entender aqui, isso aqui é importante, tá? Vamos lá. O que é uma Assembleia Constituinte? É uma reunião, uma assembleia de pessoas eleitas, que receberam voto para fazer a Constituição. Esses deputados, esses senadores que foram eleitos, eles podiam, por exemplo, já fazer parte do parlamento. Mas a Assembleia é algo que está vinculado ao parlamento, mas é algo anexo, né? Então atua ali com uma certa autonomia. E, por conta dessas divergências políticas, o Dom Pedro I dissolve, ele elimina, ele tira, ele fecha a Assembleia Constituinte. E ele próprio vai formar uma nova Assembleia, digamos assim. Olha só o que o professor João Paulo Pimenta explica aqui desse processo. A primeira Constituição brasileira não foi então elaborada, perdão, foi então elaborada não por uma assembleia de representantes eleitos. Por que não? Porque Dom Pedro dissolveu essa assembleia que havia sido eleita, tá bom? Mas por um restrito Conselho de Estado formado por 6 ministros recém-nomeados pelo imperador e mais 4 homens de sua confiança. E aí eu te pergunto, vocês acham que colocando esses interesses em jogo, colocando essas pessoas em jogo, quais seriam os interesses contemplados nessa Constituição? A resposta clara é que os do próprio Dom Pedro I, né? Em muitos artigos. Bom, então, por conta desse processo, surge a Constituição de 1834, né? A chamada Constituição Outorgada. E por que tem esse nome? Porque foi um processo de imposição, processo de cima para baixo, tá? Então, a nossa primeira Constituição, ela não foi, digamos assim, uma Constituição democrática, no sentido de que pessoas eleitas pela população. Aí você pode me devolver o argumento assim, mas Vitão, o processo eleitoral naquela época era muito restrito. E você está corretíssimo. Era extremamente restrito. Mas, mesmo assim, aquelas pessoas que faziam parte da Assembleia Constituinte estavam ali representando seus eleitores. E não puderam atuar. Por quê? Porque o Dom Pedro fecha a Assembleia e ele escolhe as pessoas que iriam escrever a Constituição, tá bom? Então, por esse motivo, a Constituição passa a ser chamada de Constituição Outorgada. Esse corte que você acabou de assistir é um trecho de uma aula da Escola de História, uma comunidade para pessoas que, assim como você, se interessam pelo passado. Se você quiser se juntar a nós, é só você clicar aqui no link da descrição e entrar ainda hoje na Escola de História. Eu te espero lá dentro.